Código Aberto na área com você. Sempre bom estar junto contigo para a gente estudar a Bíblia de um jeito diferente, com convidados extraordinários, música boa demais. E é isso que torna esse momento único, não só na TV Novo Tempo, mas também na tua vida. Eu sei que você curte muito outros programas da Novo Tempo, mas esse aqui é aquela janela que se abre para a gente pegar a palavra de Deus e estudar de um jeito diferente, dar opinião, ser opinativo, assertivo, democrático, concordar, discordar, mas, sobretudo, crescer. E quando o assunto é crescer, é isso mesmo. A gente cresce quando estuda a Bíblia. E quando estuda a Bíblia com gente junto, aí fica bom demais. E por isso que eu estou aqui com nossos super convidados. Vamos lá, Patrick, tudo certinho contigo? E aí, pastor, tudo bem? Empolgado? Super. Super tarde chegando sem sono, né, cara? Não, sono zero aqui. Bom demais. Já estamos aí, ó, 2 meses juntos aí. Quanto tempo, cara? Você já ficou até mais velho desde que começou a temporada. É que cresceu a barba. Ficou barbudo, cara. Olha aí, cabelo verdade. branco aparecendo. Nossa. Tá legal, cara. Um lugar que você quer conhecer. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, no mundo, que lugar você gostaria de conhecer? Eu acho que Ilhas Maldivas. Ali... Somos dois, então, cara. Tá subindo o oceano, viu? Tem que correr. Vai desaparecer nos próximos 10 anos. Pra visitar logo. Se você hein? for antes de mim, daí você me ajuda pagando pra mim também. Vamos conversar, Tá? vamos Vai ficar mais claro, empreendedor com 19 anos, com 29 tá pagando pra mim, pras Maldivas, né? Tá certo. É um dos lugares mais lindos do mundo. Maldivas, Seychelles e Bora Bora. São 3 lugares espetaculares. Minha listinha é bem básica, bem simples. Uau. Vamos lá, Jussara, tudo bem? Tudo bem, pastor? Um lugar, eu sei que você quer ir pra Europa, mas agora diz assim, ó, um lugar específico dos sonhos com todo o dinheiro do mundo. O Caribe. Caribe? É, as praias do Caribe. Ficar boiando naquele marzão gostoso, Sim, né? aquela cor azul magnífica. Uma delícia. Legal. Joia. Pastor Campitelli, tudo bem? Tudo bom. Um lugar... Joia. Você já viajou pela África, já pulou de bungee jump, faz esqui. É difícil. Que lugar que você tem vontade de conhecer? Eu não conheço as ilhas gregas. Eu tenho uma promessa com minha esposa que eu quero levar ela para lá. Então, Boa, cara. Santorini. Exatamente. Tá bom. Aí Mykonos. É isso aí, Mykonos. Vai lá, cara. Vai E lá. aí e também a parte histórica, né? Do que é a Grécia, que tem a ver com a Bíblia. Quantos anos de casado, pastor? Exatamente. 11 anos. Então, quando fizer aí, leva de presente de casamento. Exatamente, aí pertinho aqui. Em julho eu acho que a gente vai. Opa! Ótimo! Que legal. Fiz a promessa em público aqui, Já né? fez. Olha, pode cobrar. O nome da sua esposa? Lisley. Lisley, Rapaz, pode cobrar. Ele já prometeu era. te levar nas Ilhas Gregas na lua de mel de 12 anos de casamento, Isso hein? aí. É agora em 2016. Promete ser dívida. Nos vingamos, né? Vamos lá, pastor. Essa camiseta, já conta pra nós que isso aí é uma aventura pra jovem, né? Ótimo. Um ano em missão. O Jim, One Year in Mission, um ano em missão, esse é um negócio que está virando coisa boa aí. Começou em um projeto aí em Nova York, um jovem de cada território do mundo participou de um projeto, era um pequeno grupo, na verdade. Isso começou a crescer, tivemos aqui na América do Sul o projeto no Uruguai, em Rio de Janeiro e em outras regiões da América do Sul. E agora isso vai crescendo, onde os jovens dedicam um ano da sua vida para o serviço, na igreja, em lugares diferentes. Isso está sendo muito bom. Esse ano 2016, a América do Sul, com a sua sede em Brasília, está priorizando um lugar dessa América do Sul. Um lugar, é o Chile, Santiago do Chile. Chile. E aí estamos, já começamos, na verdade, estamos aí com 24 jovens de diferentes lugares da América do Sul. Pararam com tudo durante 7 um ano. chilenos, pararam, advogados, empreendedores, diferentes profissões, para realmente dedicar um ano da vida para Cristo Jesus. Olha e aí, a pregação. Patrick, você tem que Muito fazer um bom. negócio desse, cara. Pode pegar o contato aí, hein, pastor? Para uma com empresa, certeza. deixa teu pai dentro da tua empresa lá e para de ser chefe do teu pai. E durante um ano, cara, vai experimentar um aventura negócio desse. de Você vai tanto. voltar pastorzão, cara. Vocês Temos lá Estão no tentando me Chile, convencer aqui. no Chile e também temos em diferentes lugares da América do Então, Sul. Já são praticamente 500 jovens agora que estão participando. É um ano inteiro. Um ano inteiro. Então tem dedicado ao a serviço. versão da América do Sul, mas cada região da América do Sul também tem os seus e as micro-regiões também, então são vários segmentos Perfeito. de um ano em missão. É isso aí. Tá esperando o quê, jovem? Entre em contato aqui, vamos lá. Isso aí, quem sabe, é um projeto bacana para ficar um ano à disposição de Deus. Exatamente. Um ano ao serviço é algo bem, bem especial. É um ano de ganho, na verdade. ganho, experiência. Uma experiência fantástica. Eu sempre falo fantástica. aqui, olha, não tem dinheiro que pague uma boa história para contar. Pode ter 20 apartamentos, 200 terrenos, o que vale na vida é ter lembrança de história para contar. Então você foi para a África, você foi para o Brasil, você foi para o Nordeste, para o Norte, vai viajando, histórias para contar, pastor. Então eu falo para você, Patrickzão, vamos lá, cara, histórias para contar. Fica a dica, ó. Próximo ano em missão, Ó, qual ano? 2017, já sabe onde vai ser? Ainda não? já, Curitiba. Mas fica para Curitiba? Isso. Olha que legal. Vai ser bom.
Eu gasto um pouquinho de tempo que tem a ver com a nossa lição de hoje, que fala sobre o Pentecoste, os primeiros movimentos da igreja primitiva, mas realmente os jovens podem se engajar em grandes projetos. Santiago dizem que é uma das regiões bem secularizadas e de difícil evangelismo. Exatamente. É isso mesmo? Santiago do Chile, Uruguai, Diríamos assim, Buenos uma Aires. pedreira missionária para você chegar lá com a Exatamente. mensagem. Como é talvez São Paulo, cidades grandes, né? Sim. Mas Santiago do Chile realmente é um lugar bem difícil, mas essa garotada que é esperta, essa garotada que tem talentos, e justamente Deus chama esses que não estão, não, eu não estou fazendo nada, Isso não, aí. está no meio da faculdade, tranca, já tem sua profissão, e eles tranca Já está e com a vão sua lá, empresa com 19 anos, tranca. e vai para lá. Entendeu? É isso aí, Colocar os cara. dons, agregar e fazer coisa bonita, e muita gente conhecendo a Jesus através desses jovens fantásticos. Peguei no pé do Patrick, quero ver você numa missão. Curitiba. Vamos lá. Curitiba, 2017, cara. Aí, ó. Hashtag partiu. Vamos lá, partiu. Anne, tudo bem? Bom? Tudo ótimo, Você pastor. tá animadíssima? Sempre. Esse sorriso único. Muito feliz. obrigada, sempre. Tá bom, então me diz aqui, Anne, um lugar, com todo o dinheiro do mundo, um lugar. O pastor já falou, Grécia. Você não conhece a Grécia? Muita vontade de conhecer a Grécia. mesmo? É. Irei. E pronto. E pronto. E tem vontade mesmo, então é, o Mas sonho. agora tem que ir casada, né? Ah, bem lembrado. Aí. Então. Aí. Ó, de desculpa aí, vamos pegar no teu pé, De mas... novo, bullying. Vamos Gente, lá. a gente vai brincando aqui porque código aberto. Pessoal, não adianta, a gente está falando para jovem. Você assim que sabe quem está comentando, faz parte da vida as decisões sentimentais. Sim. Eu estou aqui do lado de 4 pessoas que estão assim, ó, com uma placa dizendo: tô na área, tá bom? Tô na área, né, Anne? Não, mas faz parte, né? Sim, irei. Eu não sei se casada ou solteira, tudo bem, O pastor? lugar é para Não, casada, Anne, casada, Anne, casada. lugar Ok, especial. e rede nacional, eles estão dizendo que eu vou casado. Teu Facebook tá aí bombando, legal? Tá. Então tá bom, só mandar ali mensagenzinha. Vamos pra Roberta agora, né? Sobrou pra Vergonha. você, Roberta! Olha, Ana Elise, mande bem, estou brincando. Viajante dos 7 mares, cantando e tocando. Um Pois lugar é, que você gente. quer conhecer. Osasco é uma cidade maravilhosa. Olha, Osasco, se eu conhecer ali Santo Osasco, André e eu São acho Bernardo, que- tô feliz. Fazer esse apelo, vá conhecer Osasco. Olha ali, ó. Ah, que cidade linda, cidade gostosa. Olha, pastor, eu morro de vontade de ir para 2 lugares, Itália e Inglaterra. Se Deus quiser, não ano que vem, mas no próximo eu vou realizar. Quero fazer um mochilão. Quero botar Mochilão, nas você costas tem e- tipo, vai cantando, vai viajando e vai curtindo. Roberta, Se Deus vai fazer quiser. solteiro Tá ou bom. casada esse mochilão, só pra gente Ah, pra saber. fazer Deus, o solteiro. futuro pertence. Olha aí, Olha, cada ele uma disse que mais eu vou ficar lisa que a encalhada. outra. Meu primo tá falando que eu vou Vamos ficar ao Dá encalhada. para fazer solteira. Dá para Beleza, fazer solteira essa obrigada. viagem. Eu tô feliz. Gente, Você vai para a Ilha Grega casada. Tá tudo certo, esse é o povo feliz, esse é um código aberto único, que temporada legal. E olha, você tá vendo a gente se divertindo? Esse é o clima desse grupo aqui. A gente não ensaia nada, a gente vem aqui para falar com você do que a gente fala entre nós. Por isso que o Código Aberto é esse programa para a gente estudar a Bíblia de um jeito bem diferente. Vou pedir, Roberta já orou, né? Sim, mas Mas já faz bastante tempo. vamos orar. 3 semanas atrás. Sim, Então ora por pra gente de favor. novo, tá bom? Pai, que alegria estar entre amigos e que alegria, Pai, de estarmos na Sua presença. Pedimos mais uma vez que o Senhor possa nos instruir aqui agora, Pai, para que a gente possa aprender cada vez mais da Tua palavra. Que o Senhor possa estar também com a pessoa que está em casa, do outro lado, que o Senhor também possa tocar no coração dela para que essa mensagem seja direto para ela, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom, pessoal, desde o começo da temporada, sempre uso a expressão no encerramento: com um jovem com Deus o chão vai tremer, revolução, terremoto, adrenalina. Eu gosto desse entusiasmo, só que agora, pastor, na Bíblia chega o momento onde literalmente o chão tremeu. Porque Jesus deixa aquela comissão, Jesus morre, ressuscita, volta e agora ele deixa pescadores literalmente transtornando o mundo. É uma transformação radical, é tremor para cá e para lá, é pregação que batiza 3.000, é chama de fogo na cabeça, é o Pentecostes, é uma festa espiritual, é uma dinâmica missionária. Dentro desse momento da grande revolução da igreja primitiva, também teve conflito entre o bem e o mal? Com certeza, o grande conflito não acaba, mas acabará. Né? Amém. E agora nós vemos os discípulos, a igreja primitiva tomando forma, Jesus deixando todos os conselhos, montou seu time, um time poderoso realmente, não porque neles havia alguma coisa boa, senão que realmente ele prometeu algo que faria toda a diferença, e o Espírito Santo. E então agora que entra em cena de maneira especial, sempre esteve Pai, Espírito Santo e Deus Filho,
mas agora entra em cena o protagonismo do Espírito Santo para fazer aquela revolução, onde agora Jesus tomaria outro papel dentro do cenário da salvação e da história da redenção para a raça humana. Agora o Espírito Santo entra em cena para revolucionar justamente a igreja primitiva, mas o inimigo tenta fazer de tudo justamente para atrapalhar os planos de Deus, mas não consegue. E se espalha o cristianismo de uma maneira fantástica através desses 12, 70, 120, 500, e agora são mais de 1 milhão que começam a seguir a Cristo Jesus. Uma revolução completa. Acho legal que logo de cara o nosso guia, ele comenta a questão da expressão bitolado. Não está na lição, mas é uma maneira de adaptar. Bitolado é aquele espaço entre dois trilhos de trem, né? A bitola é um trilho aqui, um trilho ali, por onde o trem passa em cima. Então, você já ouviu falar a expressão bitolado? É porque fica ali, ó, restrito naquele trilho. A impressão que a gente tem é que os discípulos estavam completamente bitolados. Eles ouviram de Jesus, mas parece que não escutaram, né? E não entenderam, porque Jesus falou, olha, eu vou morrer, vou voltar e vocês vão continuar a missão. E eles não, querendo preocupação com o reino, posição com o reino, onde eu vou, quem vai estar do lado direito, esquerdo. Jesus morre, todo um escândalo. Ressuscita, eles ficam doidos. Jesus sobe para o céu. E agora eles começam a entender, pastor, que na verdade Jesus tinha falado. Não é assim, é desse outro jeito, é a missão, é o envolvimento, é o engajamento. Agora vocês são a minha igreja aqui na terra. E aí, Patrick, começa esse momento original da igreja primitiva, discípulos que não entendiam a promessa de Deus, mas agora é a expressão antiga, porque nem tem ficha telefônica mais, né? Mas cai a ficha, eles entendem, eles incorporam num download imediato o que Deus realmente queria, e com um mega poder para revolucionar o mundo. Foi assim? Engraçado é que o nosso guia de estudo fala que Jesus passou 40 dias encontrando-se com os seus discípulos para confirmar a ressurreição. Então, é mais ou menos assim, é contraditório. Então, quer dizer, os 3 anos e meio de contato físico pessoal foi pro saco. Ele precisou, mesmo após a ressurreição, durante 40 dias, se encontrar com seus discípulos para falar, ei, não acabou não. O reino que vocês estavam esperando não era o reino terrestre, agora começa a verdadeira missão. E aí, olha, eu vou ser sincero, se eu me colocar no lugar do discípulo desse, a primeira coisa que ia acontecer comigo era desespero. Porque... Peraí, você está falando que a missão começa agora e agora você resolveu subir para o céu? Como assim? Agora que está aí o mundo inteiro na minha frente para eu desbravar e agora você sobe para o céu? E aí, nesse momento, é onde entra aí o Espírito Santo com um papel assim, um papel que até então, em toda a história da humanidade, ao meu ponto de vista, é um papel singular, porque... a escritora cristã Ellen White, ela fala que, inclusive, a presença do Espírito Santo pode ser sentida, até hoje, nos nossos dias, de maneira tão real quanto a presença do Jesus carnal que veio aqui andar na Terra. Então, eles não ficaram abandonados. Eles teriam que dar um passo de fé, talvez um pouco maior, para enxergar, além do Jesus Cristo físico, com eles, um Espírito Santo ali presente para guiá-los e instruí-los. E aí, Jussara, surge o Pentecostes. Um momento épico na Bíblia, onde parece que foi realmente uma convulsão espiritual de um momento único de derramamento de poder para esses pescadores, que a gente não teria escolhido, mas Deus escolheu para revolucionar o mundo. É um momento de grande poder, né? E que a gente consegue entender o que Deus pode fazer com pessoas simples, como pode usar, e o que eu acho mais interessante, tanta gente lá com tantas línguas diferentes e eles conseguiram pregar e todo mundo entender. Justamente o contrário do que aconteceu na Torre de Babel, quando tudo se misturou e ninguém mais entendeu ninguém, porque o propósito ali não era servir a Deus, não era honrar a Deus. E aqui no Pentecostes eles queriam um encontro com Deus, o batismo do Espírito Santo mesmo. E todos puderam entender a mensagem. Pastor, Pentecostes. É o Pentecostes. Esse aqui é um momento importantíssimo na história da igreja primitiva e é um momento importantíssimo no final do desfecho dessa história da salvação nos tempos do fim, né? Quando também haverá um derramamento do Espírito Santo com contundência, com poder
para a última pregação e a vinda de Cristo Jesus a esta terra para nos levar para a casa que Ele está preparando para cada um de nós. Mas algo que eu quero destacar na vinda do Pentecostes é a maneira que eles estavam se preparando para isso, né? Quando Jesus promete a vinda do Espírito Santo e que faria realmente essa revolução na vida dos discípulos, aqui tem a ver também como eles estavam. Eles estavam reunidos, estavam unidos, em quê? Num espírito de oração, clamando, buscando, então dedicando realmente tempo para as coisas essenciais que Deus tinha colocado para a vida deles. Então agora vem o Espírito Santo derramado, e aí a Bíblia menciona de que maneira, com línguas de fogo. Parece um negócio meio estranho, né? Que vai ver que é língua de fogo em cima da cabeça, é uma na cabeça de cada um. Bom, não sei como se deu, mas é algo bastante curioso, mas é o simbolismo, a representação de que agora havia dinamita, havia power, havia fogo mesmo, que conduziria então o evangelho, a pregação e o conhecimento aberto de quem era Cristo e as suas promessas que estariam estabelecidas para essa nova, a nova dispensação, se por assim dizer, da igreja primitiva, da igreja que teria um final feliz, e a vinda de Cristo Jesus. Porque eles esperavam que Jesus voltaria aí logo. Depois eles estavam com saudade, eles já queriam, não sabiam quanto tempo. Por isso perguntam, e quanto tempo? E vai vir logo? Não, agora vocês vão receber poder. Não é importante quanto tempo vai demorar isso aqui. Importante que vocês recebam o poder, aceitem isso aqui e vai lá para o campo missionário, cumpra seu dever e depois eu vou voltar na hora certa. Era um ano em missão acontecendo no Pentecostes, pastor. Exatamente. Por isso que eu admiro esse projeto, a todo o departamento que você representa envolvido, porque nossos jovens precisam ser desafiados como no Pentecostes. Já vou, depois do bloco, do intervalo, falar com a Anne um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que é legal a gente reforçar. O que aconteceu no Pentecostes foi um chamamento de poder, mais do que de função, e eu fico pensando, será que não está na hora da gente também chamar nossos jovens para esse engajamento de poder, de revolução, e também, por que não, de um Pentecostes altamente moderno nessa nossa geração? Pastor, e deixa aqui só uma frase. Faça, quando eu penso assim, recebereis poder e serão minhas testemunhas, sim? Aonde? Diz, primeiro a nível local, né? Aí em Jerusalém. Quem são esses Jerusalém? Eu falo para os jovens, quem são esses? São os que, o dia a dia, são os que estão na minha universidade, é meu vizinho, é meu pai. Então, mas vamos um pouquinho além. É Jerusalém, é a Judeia. E Judeia me faz pensar, nós temos um projeto bonito, que é a Missão Caleb, né? Deixar um mês da tua vida, as tuas férias, e dedicar, né? Ir um pouquinho além. Mas um pouquinho mais. Vamos para Samaria. Vamos passar um ano em missão, né? Vamos mais longe. E até os confins da terra. Talvez Deus que você vai na África, na Ásia, lugares onde nunca ouviram falar de Jesus. Mas primeiro, recebereis poder. E aí é dinamite. Jerusalém, Fantástico. Judeia, Samaria, até os confins da terra. Bom, eu vou chamar um intervalo e quero que você pense exatamente agora no intervalo. O que é que você está fazendo de extraordinário? Essa é uma pergunta que quando eu faço, eu quero que você pergunte, responda. Não é para mim, não é para os teus pais, é para você mesmo. O que é que você está realmente fazendo de dinamite na tua vida espiritual? Talvez o teu campo missionário mais incrível seja a tua academia. Né? Você pensa em ir para a África, mas não fala de Jesus nem para o teu colega de supino ali, de bíceps, fazendo abdominal. Não, peraí. Ou talvez você precise de algo mais radical para pontuar na tua mente uma história para contar. Caleb, um ano em missão, ir para algum canto. Mas, jovem, olha, vamos voltar no segundo bloco. Eu já pergunto para a Anne, de maneira mais prática e radical, o significado do Pentecostes nessa guerra entre o bem e o mal. Agora mexeu com você, jovem. Porque ou você se engaja, ou você fica parado e a história vai passar para outro que vai contar coisas extraordinárias. Mas tem que ser você. Já a gente volta. Não sai daí não. É o seu Código Aberto, estudando a Bíblia de um jeito bem diferente. E aí, pensou? Ih, pastor, não achei nada não. Então tá faltando experiência, tá faltando história, tá faltando radical, tá faltando poder, tá faltando se engajar em algo. Anne, te prepara, olha a pergunta que eu vou te fazer, porque tá na Bíblia aqui, ó, Atos 2, 12. E
todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que é isso? Quando os discípulos foram envolvidos por essa onda, por esse tsunami de poder, é uma coisa que eu fico imaginando, não vai ter filme que represente o que foi 12 apóstolos, o que foi 11 agora sem o Judas, mas imagine ali aquele pescador, gente coletor de imposto, gente da simploriedade, falando em inglês, alemão, norueguês, japonês, falando e começaram a entrar numa teologia profunda, o povo todo vai lá, que é isso? Dá ou não dá para acontecer isso com nossos jovens hoje em dia, Anne? Dá e deve, mas depende de cada um de nós. Pastor Carlos falou que eles se prepararam para isso, né? E o nosso guia de estudo traz uma coisa interessante, falando dessa parte do preparo. Eles oraram, eles jejuaram, eles trabalharam em humildade, se conectaram uns com os outros humildemente e, enfim, então, eles permitiram que o Espírito Santo falasse com eles. Quer dizer que o Espírito Santo está à disposição, é que alguns não permitem. Sempre, exatamente. E isso lembra, a gente pode fazer assim lembrar um pouquinho de algumas semanas atrás que os discípulos vinham com Jesus com as mesmas questões de sempre. Quem é o maior? Quando é que a gente vai para o reino? Quando é que o Senhor reina? Quando é que vem a coroa? E Jesus tentando falar, eles não ouviram. Quando, por fim, eles se aquietaram para ouvir a voz do Espírito Santo, que estava ali o tempo todo querendo falar com eles, eles entenderam. E eles estavam prontos porque eles se prepararam para sair em missão. Esse verso que você leu, pastor, de as pessoas maravilhadas, né? O que é isso? É a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos hoje, todos nós, você que está em casa assistindo a gente, todos nós aqui, é assim, se alguém fosse falar a teu respeito hoje do que você tem feito pela obra de Deus, através do Espírito Santo, será que as pessoas estariam maravilhadas dizendo assim, pastora Daílson, o que é isso que você está fazendo? E é mais do que como pastora, é mais do que como advogada, do que como cantora, eu não sei que função você tem como estudante, é você pessoalmente. É você parar para pensar, se alguém for questionado, alguém que te conhece, esse colega da academia, o amigo do cursinho, o dono da padaria que você vai toda tarde buscar o pão para tua mãe, perguntar assim e dizer a teu respeito, o que é isso que essa Joana, que essa Maria, que esse Cláudio tem feito de tão maravilhoso? Não dá para explicar, porque a vida que essa pessoa leva, o jeito que essa pessoa vive, é de uma forma tão maravilhosa, é de uma forma tão incrível, que onde essa pessoa passa, parece que vai ficando fogo no chão, é um negócio incrível. O Espírito Santo vai trabalhando nela de tal forma que ela passeia entre os pobres, entre os ricos, entre os iletrados, entre aqueles que têm estudo, aqueles que são desempregados e aqueles que são donos de empresa, e todo mundo entende essa pessoa falar. E isso hoje pode ser a nossa preparação para esse Pentecostes final. É o Espírito Santo trabalhando através de nós todos os dias, mas nós precisamos nos preparar para isso. O que você precisa mais? O que você precisa mais, jovem? Aí eu te pergunto, esse silêncio de você perceber, de você ouvir, se preparar, será que de uma maneira muito sincera, Novo Tempo já não está sendo essa oportunidade para você? Deixa eu falar aqui, a Anne acabou de falar, olha, jovem tem que parar para se avaliar, para sentir o quanto falta para ele se envolver. Só que você tem uma vantagem. Só porque você está assistindo esse programa, que tem milhões de brasileiros que não estão nem aí, estão zapeando em outros canais, você ficou. E agora você que está me assistindo já é culpado, comigo junto. Culpa boa, é coisa boa. Só por você estar assistindo esse programa agora, você já faz parte de um grupo que está se deixando levar, que está se deixando usar, que está se deixando alcançar, senão você teria zapeado e mudado de canal. Por que você está assistindo esse programa? Porque agora, nesse momento, o Espírito Santo está usando de uma televisão não é santa nem profana, televisão é equipamento, é veículo. É o que passa através dele que muda a tua vida, ou estraga a tua vida. Você está assistindo uma televisão, ou no smartphone, ou pela internet, ou num on-demand, que eu não sei, mas isso é o Espírito Santo falando com você, porque você está assistindo. Então, quem sabe eu queria aproveitar esse momento para, em vez de deixar para o final, já tirar você do centro do conforto, da zona de conforto, e te mostrar, quem sabe não seja esse o grande programa para você saltar da mesmice e se engajar nessa briga física entre o bem e o mal, dizendo, pastor, eu quero esse Pentecostes, Anne. É possível. As pessoas podem se maravilhar com você em São Paulo, mas tem 20 milhões de pessoas lá, Santiago é inalcançável. Que isso, lá na Bahia eu sou só um garoto. Não. Aonde você passa, você deixa esse impacto que as pessoas dizem, mas quem que é ele? E quer ir mais longe? Procure uma igreja adventista do sétimo dia, que ali vai ter projeto missionário para você.
Procure uma juventude da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que você vai entender mais o que é Caleb, o que é um ano em missão, o que é projeto pequeno grupo, o que é fazer alguma coisa. Hoje eu estou sendo bem direto, porque se não for direto é capaz que você vai bater em porta errada. Vá numa Igreja Adventista do Sétimo Dia e pergunte para os jovens ali, tá bom, pastor falou no código aberto que tem missão, como é que eu me envolvo nessa missão? Aí, jovem, te prepara. Eu acho que, pastor, a gente pode viver uma revolução na nova geração com vocês dessa nova geração. Por isso, Anny, é possível as pessoas se maravilharem com o poder de Deus? É possível completamente. E é interessante, pastor, que assim, na Bíblia a gente aprende que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Aqui nós vemos que no Pentecostes o Espírito Santo pairava sobre esses discípulos. Gente, isso é poder dobrado. Isso aqui é um poder que não dá para mensurar. Se o Espírito Santo habitando em mim e você, a gente já pode fazer coisas pelo poder dele, é claro, impressionantes. Você imagina ele dentro e fora, pairando em cima de você, dizendo assim, vai, agora fala, agora anda, agora prega, agora canta, agora toca. Aquilo que as pessoas nunca nem ouviram falar, é aquilo que a gente vai ser capaz de fazer. Agora é assim, pastor, agora posso eu falar para esses jovens? Por favor. Me incomoda o que você está fazendo sentado aí, que você não levantou ainda para Então trabalhar. deixa acabar o programa, né? Assiste o programa até o final. Então, e daí, isso, aí, levanta por favor. depois do programa. Mas, assim, efetivamente, o que tem causado a tua comodidade que você ainda não levantou para a missão? O senso de urgência que o pastor Odailson coloca aqui é um negócio que a gente aqui nos bastidores queima no coração. A Roberta viaja esse Brasil inteiro cantando para dizer que Jesus vai voltar, fazendo a parte dela, mas, por favor, tem que ser todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. Porque quanto mais a gente trabalhar, mais gente trabalhar ao mesmo tempo, Jesus volta antes. Eu não sei se você está cansado desse mundo ou não, mas eu tô, de verdade. Isso aqui não tem muito mais coisa boa pela frente. Para que perder tempo aqui? O Espírito Santo está à nossa disposição. Nós precisamos usar esse poder que temos nas mãos de forma muito simplória. É a mesma coisa que uma pessoa ter na mão dela a chave de um carro, de uma Ferrari, que está ali, no nome dela, o documento no nome dessa pessoa, está com combustível pronto para ela usar, ela diz assim, obrigada, eu vou a pé. Me diz por que você está indo a pé, enquanto você tem a Ferrari para você usar à tua disposição. Gente, começamos o programa hoje do avesso, já estamos com apelo e o programa está continuando e já estamos invertido. Por quê? Talvez o nosso guia de estudo vá até para outras nuances. Eu peço permissão a você que acompanha fielmente o nosso guia de estudo, mas eu acho que Deus está conduzindo o nosso código aberto de hoje para a gente valorizar em 13 semanas de conflito entre o bem e o mal, pastor, essa parte missionária do conflito entre o bem e o mal. Não é por acaso que a nossa discussão foi para outros pontos e desde a camiseta do pastor puxou um assunto. Eu acho que esse é o grande programa de você saltar de onde está e fazer a diferença. Roberta, já sentiu o Espírito Santo de alguma maneira assim? Não estou dizendo aquela coisa sobrenatural, mística. Estou falando assim, aquela coisa de assim, poxa, hoje eu fui usada. Hoje eu fiz a diferença e obrigado, Senhor. Estou andando para cá e para lá, estou aí abrindo mão até da minha vida pessoal, se não cuidar até da vida sentimental, alguns momentos que não é fácil para você. Mas você é uma missionária do louvor. Dá para sentir esse calor do Pentecostes também? Dá. Desde o começo, porque até hoje, para mim, pastor, eu estava comentando com a Anny, eu não estou acostumada com... Eu não consigo me acostumar com algumas situações até do alcance das músicas, de como... As pessoas às vezes falam para mim, eu escuto essa música para eu começar o meu dia. Isso é muito forte, sabe? E eu sempre me senti como... quem sou eu? Eu acho que muito jovem está em casa pensando exatamente isso. Eu não sou... Porque, assim, normalmente em igrejas no geral, né? Pessoas que são cantores ou que vão ser pastores, enfim. Eu sou filho de pastor. Eu sou de uma família assim, assim, assado. Gente, meus pais não estavam na igreja quando eu fui para a igreja, quando eu voltei para a igreja. Não sou de uma família importante, que tem uma tradição na minha igreja. E eu estava sentada. Eu olhava para as pessoas e eu falava, eu nunca vou ser como essas pessoas. Eu colocava um monte de bloqueio, porque a gente vai crescendo, a gente vai colocando bloqueios, né, pastor? Vergonha, culpa e tantos outros sentimentos, né? Para deixar Deus nos usar. A gente fica, não, eu preciso mudar isso, preciso mudar aquilo. E o que o jovem precisa entender é que sozinho você não vai conseguir. Você precisa de Jesus. Você precisa dizer sim para que ele comece a agir na sua vida. E é de uma forma natural. Não é assim, né? É com o tempo, mas
A gente só tem que dizer sim, é o que a Anne falou. O carro tá parado lá, você só tem que dizer sim. Você já pegou a Ferrari. Opa, Ferrari tamo de aí. cordas aí, vai embora. Sou osasquense, mas tenho Ferrari, Tá. Brasil. Sinto Gente, agora eu quero muito. ver você, Patrick, porque, olha, estamos empolgados, missionários, voluntários, adrenalizados, missão, chão tremendo, língua de fogo, vamos revolucionar o mundo e aí todo mundo mata Estevão. Me diga agora. E aí? Esse é aquele filme de romance, né? Que você torce o filme inteiro pro final feliz, aí no final do filme o mocinho acaba morrendo. E aí? E aí a gente para analisar muitas vezes que até que ponto o que eu percebo na história de Estevão é até que ponto o mal pode chegar na tentativa de destruir o plano da salvação. E mesmo quando ele faz isso, a gente vê que é uma tentativa que foi desastrosa. Se a gente aumenta um pouquinho a escala de tempo, a gente vê a história dos mártires, a gente vê o quanto isso impactou o coração de muita gente. Então, Estevão foi considerado o primeiro mártir, né? o primeiro ser humano a morrer em prol de um ministério, em prol da crença num Deus que vai voltar. Do cristianismo, sem do dúvida. cristianismo. E Satanás tenta usar dessa artimanha para fazer com que o povo de Deus recue. Mas naquele momento eles estavam cheios do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, acontece isso, cara. Pode vir Satanás, pode vir tentação, pode vir problema, pode vir, num caso talvez máximo, pode vir a morte, mas você não desiste. E é isso que a gente vê nessa igreja. A gente vê essa presença constante do Espírito Santo e o desejo de levar o evangelho a todo mundo, independente do que fosse necessário fazer, até mesmo a morte. E aí parece que Satanás, tentando ser astuto, não, vou dar uma lição nesses cristãos para fazer eles recuarem, vou matar 1, 2, 3, a igreja inflama ainda mais e aí o evangelho se espalha com mais força. E segundo alguns escritos extra-bíblicos, mas a tradição cristã aponta, né? Em toda essa história de Estevão morrendo, Satanás pareceu tão vitorioso que até promoveu um camarada. Saulo é promovido a membro do Sinédrio. Nós vamos voltar a falar de Paulo lá para frente, mas só para você entender como Satanás, estrategicamente falando, tenta fazer a vontade dele, mas Deus faz a vontade dele soberana. Só para você entender, jovem. Nós vamos voltar no último bloco. Tinha muito mais para falar nessa lição, mas eu acho que vale a pena a gente discutir a missão e talvez as consequências da missão. Nós não vamos aqui vender para você um conto de fadas. Não me venha com essa, agora eu quero ser Robertinha, que olha ali, ó, toda arrumada, só vive cantando. Nunca tem problema, né, Roberto? Coitada. Olha a Anne, fala com tanto carinho, deve ser a menina mais bem-aventurada do mundo. Te prepara, porque a hora que você encara a missão, o diabo põe um X em você e ali é o alvo. Só que, pastor, é um alvo abençoado, que o diabo venha com um alvo em cima da gente, porque demonstra que nós estamos no caminho certo. Que venha com tudo. O que um jovem pode falar para ele que está com medo de ser Estevão? Que venha com tudo. Na verdade, quando olho para a vida de Estevão, eu me estava lembrando um pouquinho quando falava, quero voltar um pouquinho atrás, só um minutinho, quando falava ela com relação aos dons, né? E me lembro das palavras de Paulo, depois, né, para falar para Timóteo, que era um jovem, né? E como que trazia aquela questão do reavivamento, né? E em segundo livro de Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 6, diz: por isso eu te digo, Timóteo, reaviva o dom de Deus que está em você. Eu gosto dessas palavras aqui. Eu gosto disso aqui. Está dizendo assim: reaviva, o Espírito Santo pode reavivar esse dom que está dentro de você. E quando você se coloca nas mãos de Deus, esse dom, e eu gosto de algo que fala bastante aqui em São Paulo, de conhecer, você conhece teu dom, e teu dom se transforma em teu ministério, né? Teu talento, teu ministério. Fantástico. Deus te chama da maneira que, aonde você estiver, com as aptidões que você tenha, com as habilidades, não queiras usurpar os dons dos outros, né? É como trazer um tipo de fogo estranho, não te pertence isso aí. Faça de teu jeito, da maneira que você acha melhor, do carisma que você tenha, mas reaviva isso. E isso é fogo, isso tem a ver também com o Espírito Santo, na minha preparação, na búsqueda, e o fogo vai sendo acalentado dia após dia, e olha, quando se junta um com essas características, se junta outro, e começa a se formar esse exército, rapaz, Ninguém aí é segura. Imparável. Ninguém Vira um segura isso incêndio aí. imparável. É um incêndio. Mesmo que mate um Estevão, não para, pastor. Inclusive, quando esse incêndio, esse fogo pega mesmo,
é claro que nos últimos dias, quando as pessoas estivessem envolvidas, diz que a maior parte estivesse comprometida realmente com levar essa mensagem, o Espírito Santo vai ser derramado com muito mais poder do que foi no Pentecostes. Então imagina o que vai acontecer quando os jovens coloquem seus dons como seu ministério, e aí um exército poderoso, Jesus derrama o Espírito Santo em plenitude, e aí nós vamos para casa, né? Pastor, então, jovem, para de querer ser a Roberta que você não tem dom. Para de querer ser talvez um apresentador que Deus não lhe chamou para isso. Agora, eu não tenho o melhor dom para alguns esportes que talvez você tenha e vai entrar em lugares que eu nunca vou entrar com o pastor, né? Brincava com o pastor, meu sonho é esquiar, ele sabe esquiar, não sei se algum dia eu vou aprender, não é meu dom, não sei. Agora, de repente, você tem um dom de artesanato que eu não tenho a menor noção. Jovem querido, tem alguma coisa para você fazer, rápido intervalo, o terceiro bloco vai ser mais forte ainda para você hoje. Sair como alguém diferente para revolucionar o mundo. Eu acredito no teu poder com Deus, por isso a gente continua aqui, já já a gente volta no seu Código Aberto. Adrenalina, incomodação, é agora mesmo. O pastor Carlos pôs dinamite na tua mão, só falta você saber usar, que é um chamado missionário no programa de hoje, para você entender que no conflito do bem e do mal tem Pentecostes, tem os discípulos, tem esse envolvimento numa missão extraordinária. Você pode fazer a diferença, mesmo que custe a vida de um Estevão. É melhor morrer como um Estevão do que viver sem saber de onde nem para onde. Então é esse jovem que a gente está procurando para fazer a diferença, para Jesus voltar logo, amém? Vamos de música, Super Roberto, depois de tanta conversa missionária, pode cantar, já diz o que você quer fazer, cantar, porque a gente está animado hoje aqui, com essa juventude adrenalizada gostoso, né? na missão. Então, essa música que eu vou cantar agora foi a primeira música que eu postei na internet. É engraçado tudo começou. Porque quando tudo começou, e foi a música que eu compus quando eu desci do palco. Tava no interior de Jundiaí, tava tocando numa balada, e foi quando eu decidi que não era o que Deus queria pra mim e também não era o que eu queria. É a música da virada, então? Foi, é a música da virada. Olha. Inclusive, só pra comentar, né, pastor, a gente tá aí chegando em março, a gente tá no final de março, desculpa. Não, fevereiro, março, mais ou menos isso aqui. E meu CD tá pra sair agora, né? Primeiro semestre desse ano. Exatamente. Então, Olha. mais uma prova do que Deus pode fazer na nossa vida, pastor, porque eu estou há 3 anos viajando o Brasil inteiro e com a graça de Deus concluí meu CD. Eu me lembro quando você veio aqui, eu te provoquei, cadê o CD, Sim. pastor, na hora Sim. certa? Eu falei, mas com um vozeirão desse, Deus tem que abrir as portas. Abriu. Sim, abriu. Agora me diz uma coisa, estamos aqui em fevereiro, março, primeiro semestre. O pessoal do CD, como é que faz? Vai estar nas redes sociais, está colocando nas tuas Sim. páginas, a promoção disso. Roberta Spitaletti, Roberta SPI, se você colocar lá, já vai aparecer Instagram, Twitter, Facebook. Eita, todas as enfim. redes sociais já. A gente vai deixar lá as informações todas do lançamento. Até no Uber, como tá, vai Roberta? acontecer. Não, Uber ainda não não, mas quem sabe, né? Lá em Osasco. Vamos lá. Essa tal de Osasco entrou pra história, né? Roberta, que legal. consigo, Então né? é a música que virou tudo. Sim, foi essa Vamos música nessa. aqui. Vamos lá. Vou te contar de um amor do seu jeito tão perfeito, sem perceber, me transformou do meu jeito imperfeito, me aceitou. Foi só deixar ser o que sou toda vez que errei. Ele me perdoou. Que amor é
Bem-vindo ao lar, pra onde for. Vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi, me ensinou, meu coração é seu lugar. Foi só deixar ser o que sou toda vez que errei. Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te falar tudo que vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar, pra onde for. Vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é seu lugar. Pra onde for, vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é seu lugar. Aí, Roberto. E dessa música saiu a nova Roberta. Pois Para é. fazer a revolução do louvor num mundo que precisa de missão na música também, né? Deus te Com abençoe, certeza. Roberto. Amém. Foram 5 semanas junto com você, foi bom demais. Espero que você volte logo em outras Com temporadas. Mas esse mais de mês junto, te garanto que os jovens mais uma vez foram alcançados. Amém. E que a gente se encontre por aí nesse teu ministério bonito de louvor, né? Com Obrigado certeza. pela tua presença. Eu que agradeço. Foi bom demais, gente. Código aberto, super temporada, já vai dando saudade. Olha aí, ó, já estamos acabando fevereiro juntos. 2 meses desse ano e de repente já vai ter passado 2016. E que Jesus volte logo, porque o tempo voa e voa rápido. E a gente está aqui já para terminar mais um programa com vocês. Quero deixar para vocês um momento mais aberto, ó, as expectativas. O nosso guia de estudo aborda também a questão lá de Cornélio. Não dá tempo de se aprofundar nisso, mas apenas trazer à tona que o missionário também tem que quebrar alguns preconceitos, né, pastor? Acho que tem a ver, Exatamente, porque tem que ir além, né? assim como a gente só bateu nessa tecla do Pentecostes, jovem cristão tem que parar de se achar melhor do que os outros ou dizendo que só eu sou puro e todos os outros são impuros. Essa história dos alimentos lá que descem, claro que Deus nunca quis que ele comesse jacaré, mas foi para dar uma impressão. Toma cuidado que no meio dos jacarés tem muita coisa boa ali para você perceber que tem que alcançar todo mundo. E aí? Por isso, porque tem muita gente sincera, tem muita gente que está procurando a Deus. E agora, você que é sal, você que é esse elemento, essa luz, tem que ir e brilhar, ir a outros lugares, buscar pessoas que realmente estão esperando, estão desejosas, que alguém chegue com uma palavra de ânimo, de conforto, levar a Cristo realmente através de quem você é. Isso que realmente tinha que ver com Cornélio, que tinha que ver com a questão de Pedro, sair das fronteiras, sair de Jerusalém, sair daí e ir para outros lugares. E realmente Deus iria utilizar a Pedro como aos outros discípulos, apóstolos, para ir a lugares sem fronteiras, como também Deus nos chama, não somente em nosso território, e pessoas que talvez não têm tanto esse conhecimento,
mas através de nosso testemunho, através de quem você é, dessa maneira aberta, dessa maneira simples de ser, sem andar com muito rodeio, conversando, abrindo o coração e as pessoas enxergando quem é você através de Jesus, né? Jussara, dá para ser missionário no conflito entre o bem e o mal como um missionário preconceituoso? Não, pastor. De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque Deus é o primeiro que não é preconceituoso. Então, nós temos que... E outra coisa, o preconceito é uma ideia, o nome já diz, né? Preconceito, uma ideia preconcebida minha, na minha limitação, na minha cultura, no meu mundinho. E aí eu tenho que evitar julgar as pessoas com base nesse meu mundinho. Quer dizer, eu não vou pregar para você porque você não é da minha turma. Não, não existe isso para Deus. Nós temos que ultrapassar essa barreira, quebrar esse preconceito e onde Deus mandar, pregar para quem Ele mandar. Tá certo. Patrick, dá para ser sal da terra sendo sal do sal? Engraçado, eu não sei com quem, eu acho que eu estava discutindo isso com o Chapolin, e aí a gente falou assim, a gente estava fazendo uma analogia a respeito do sal, né? O sal, a função dele é temperar, mas o sal não consegue temperar se ele ficar dentro do saleiro. Para ele temperar, ele precisa ir para o meio da comida, ele precisa ser colocado aí no feijão, no arroz e misturado. Não é só jogar o sal, não. Tem que jogar e misturar para que, de fato, ele faça a diferença e para que, de fato, ele consiga agregar mais sabor àquele alimento. E é interessante também a gente fazer um paralelo, eu gosto de fazer esse paralelo, de novo, com a parábola do semeador, né? O semeador não só jogou em terra boa, né? Ele jogou em todo tipo de solo e ali, com o auxílio do Espírito Santo, pode ser que no solo rochoso o Espírito Santo atua, limpa um pedacinho ali do solo, tira um pouquinho da rocha e ali nasce uma árvore que vai dar frutos e vai se espalhar ainda muito mais a mensagem. Então, fazendo essa analogia, de maneira alguma eu posso imaginar eu, como tempero do mundo, ficar dentro do saleiro. Perfeito. Yane, vou ser cruel, vou te dar 1 minuto, mas olha só. De Cornélio passa toda essa questão da missão. Vamos deixar de ser preconceituosos, show preconceito. Então, tudo está certo. Não, quem falou que está tudo certo? Vamos lá. Não está tudo certo. Mas... Porque disso para a gente dizer que está tudo certo, então não tem mais mandamento, senão nos jogam lá numa homofobia. Então agora a gente não pode dizer nada está errado, porque tudo é perigoso, tudo é preconceito. Ou está tudo liberado, não tem mais certo e errado, Deus disse sim para tudo. Um missionário é a pessoa que entendeu a missão, que vai trabalhar, que vai para campo. E esse ir para campo não é só ir para longe, como o pastor colocou os projetos. Como o pastor Adailson também falou, é na tua casa, é na tua academia, na tua faculdade, no teu colégio. A pessoa que entende que ela nasceu missionária no reino de Deus, ela nasceu para trabalhar, ela não coloca condições para Deus. Com fulano não, em tal cidade jamais, nessas condições nunca. A gente não coloca condições para Deus. Deus nos disponibiliza as ferramentas para o nosso trabalho e nós, como missionários, aceitamos o chamado para ir aonde Deus nos mandar ir. Mas existem regras, o reino de Deus é um reino de regras. No céu existem regras. Os 10 mandamentos continuam em vigor, a despeito do que digam por aí. Pegando o exemplo que o senhor falou da homofobia, nós amamos, precisamos amar os homossexuais. Não pode existir homofobia. Eu posso não concordar com as coisas que você gosta de fazer, qualquer pessoa que esteja assistindo, a pessoa pode não gostar daquilo que eu faço, mas nós precisamos nos amar, isso é dever bíblico. Um missionário ama, um missionário serve, e tem mais uma coisa aqui martelando na minha cabeça. Muita gente aí sentada em banco de igreja que eu quero fazer, eu quero ajudar de alguma forma, e que diz assim, não, mas isso não é para mim. É fulano que fala, é beltrano que vai, é ciclano que busca, é ciclano que prega. Não existe isso. Aquilo que Deus manda um filho dele fazer, que entendeu que é missionário, ele levanta e faz. Ele cumpre a obra, ele termina a missão. É desse jeito que funciona. Fechou, era isso que eu queria mesmo, mãe. Entenda uma coisa, não nos tornemos extremistas por dizer o que é certo e errado. Não nos tornemos preconceituosos por dizer o que é princípio. Sempre a gente fala aqui, já falei em outras temporadas, um jovem cristão adrenalizado, ele é liderado por princípios, não por principados. Não tem que ter medo de ser o que é certo. Agora, peraí, pelo que é certo, você não está melhor, acima e justiceiro de ninguém.
E é isso que no final dessa lição missionária, adrenalizante, com Estevão, com Pentecostes, vem a história de Cornélio, para dar esse ponto de equilíbrio, para você entender que no meio dos piores pecadores, tem muita gente que carece do céu. Até porque eu sou um dos piores pecadores e você também. A graça de Deus é para o cara do crack, é para o cara da noite, é para a mulher da rua, é para o terrorista, é para todo tipo que você não suporta, mas é para ele a graça. E aí, meus irmãos, meu querido amigo, meu querido jovem, acabou a lição, acabou o nosso código aberto com você. Com tudo isso, vai me dizer que isso não vai fervendo dentro de você. Ó, se você está assistindo esse programa e não sentiu nada de incômodo, meu amigo, você está longe demais de Deus. Porque é impossível nós aqui no estúdio sentindo essa paixão por algo mais, esse envolvimento pela missão, essa disposição de fazer a diferença e você aí indiferente, não, tá legal o programa, ó, acabou o próximo programa. Amado, você foi feito para revolucionar o mundo. E aí eu termino te dizendo, quem é você no plano missionário do conflito entre o bem e o mal? Semana que vem a gente começa a entrar um pouquinho mais na história de Paulo e outras coisas mais. Mas agora é o momento de você entender que o Pentecostes pode ser repetido de maneira supervalorizada, pastor. Multiplicada em poder, como o pastor Campitelli ele falou. Eu quero receber esse poder, eu quero receber esse Pentecostes. E você? Então, para isso acontecer, é nesse exato momento você decidir agora o que é que você vai fazer para ter histórias para contar. Comecei o programa te perguntando, você tem histórias para contar? Ah, pastor, sou empreendedor. Ah, pastor, tenho 3 faculdades. Ah, pastor, já tenho uma namorada linda. Ah, pastor, casei, agora estou curtindo minha vida. Ah, pastor, entrei numa faculdade difícil. Ah, pastor, tenho que manter o trabalho do pai, tenho que manter a empresa da família, eu tenho que... Cuidado! Você, com tudo que você tem, com essa estrutura de jovem, você pode ter um doutorado antes dos 30. Parabéns! Mas e daí? E aí? Salvar do pecado e ganhar no serviço, pastor, não é só um lema de ministério jovem, que a gente usa tanto nas igrejas por aí. É um desafio para você. Ou você vive esse engajamento missionário para viver esse Pentecostes que pode custar a vida de Estevão, ou você é mais um Zé Ninguém no mundo. Eu te garanto que nessa temporada, ninguém que assiste o Código Aberto é Zé Ninguém. Porque você está aqui, porque Deus quer que você esteja aqui. Então, nesses últimos 30 segundos, eu desafio você a entender, jovem, o teu papel missionário no extraordinário plano de Deus dentro do conflito do bem e do mal. Se você fizer a diferença com Deus, rastros de fogo vão ficar por onde você passar. E as pessoas vão dizer, por que ele está fazendo isso? Por causa de Deus em você e através de você. Forte abraço. Só isso, tudo isso. E a gente se encontra no próximo programa Código Aberto.